Bem-vindo à Seara, um pedaço da terra abençoado por abundantes grãos. Um lugar onde os sonhos de um futuro melhor foram semeados por homens e mulheres corajosos que vieram de terras distantes. Aqui, no coração de Santa Catarina, o trabalho árduo e a dedicação moldaram uma história rica e única. Estas são lembranças, memórias e vivências de uma cidade e de seu povo. Meus pais casaram lá no Rio Grande, vieram aqui para a Seara, linha Santa Lúcia, em 1932. O pai é Luiz Nardi e a mãe Germânia Panceira. E eu nasci em 1933, dia 10 de maio. O pai veio do Rio Grande, de Putinga. Nasci no dia 25 de 11 de 45 e não tinha médico, não tinha nada, tudo em casa. Eu nasci naquela noite que o pai e a mãe sempre falavam que noite mais fria, mas era no meio do mato, então não é tão frio. No meio do mato, isso é diferente também, como se fosse num lugar livre. Ceará não tinha nada. Eu nasci em 1943, tinha só umas casas, não tinha cartório, nada. Não tinha hospital, não tinha, só igreja de madeira e 2, 3 casas, só. Imaginem vocês a época de frio, a umidade que tinha aqui, sem ter um rancho para se acomodar. Eles fizeram o acampamento debaixo de uma grande árvore que tinha perto do rio. Lembranças de Seara. O resgate das memórias e vivências de um povo. Foi na aula em linha Santa Lúcia. O professor era Otávio Batistella. Fiquei lá estudando até a 4ª série, porque depois não tinha mais. A escola aqui começou, na verdade, em 1953. E era o primeiro professor, foi um tal de Ricardo Paludo. Aí ele foi embora para Joaçaba e veio o Batista Segala, que ficou uns par de anos que a escola era aqui. A primeira escola foi criada, construída por pessoas da comunidade. Ela era uma casa, uma casa. Para chegar na escola, muitas vezes era complicado, porque não tinha muita roupa para usar. E se molhava durante a ida, daí já estava complicado. E um belo dia me chega um pessoal de linha São Roque, precisava de um professor. E daí então eles me disseram: Aurélio, tu vem lá, nós te damos tudo, nós te pagamos, porque os nossos filhos lá, ninguém sabe ler. Tinha 55 alunos eu tinha. Ninguém sabia ler. E fazer a merenda para a escola, para os alunos. Então a gente ia cedo para a escola, não a hora de entrar na sala cedinho, a gente ia para lá, preparava a sopa. Preparava, botava as coisas ali. E daí a gente começava a aula. E a sopa lá no fogão. Aí mandava as crianças, olha que não se pensava muito bem, porque era um perigo mexer em coisas, mandar uma criança de 8, 9, 10 anos, mexer a panela, ou botar dentro a massa, botar dentro o que precisava, que estava na bacia. Agora a gente vê. A nossa professora era muito forte assim, como é que diz, ensinar as coisas. Se ela estava uma lição para alguém fazer e não fazia certo, podia até fazer 1 ou 2 erros, mas se não era um castigo. O que acontecia? Aquele que não fez certo tinha que ajoelhar na porta da escola e ficar ajoelhado aqui com o livro aberto estudando essa parte. Depois, quando a professora chamou
Então, de recreios podia entrar também quem estava de castigo. Mas, olha, aquele que não sabia, que não conseguiu aprender essa parte, tá? Era outro dia mais um castigo. Com aquelas piazadas, tinha os bonzinhos, tinha os marotos, tinha os tremendinhos também naquela época. Inclusive, dois que eu tenho eles na cabeça e um vem me abraçar diariamente se ele está aqui perto, mas quando ele me encontra, meu Deus, o que incomodaram aquelas duas crianças. Vixe Maria, mas tudo bem. E vinha em bando, sabe? Eu morava aqui e eu descia, quando eu chegava na esquina vinha um batalhão de lá para o fundo de alunos, porque tinha um monte mesmo, 300 entre de manhã e de tarde. Chegamos aqui, com 9 anos de idade, meu pai com moinho, moía trigo, moía milho, descascava arroz, tinha o carregador de bateria, que tinha só 3, aqui na comunidade, 3 colonos que tinha rádio. Mas nessa época já tinha um moinho. Aqui era a fábrica de ração. Aqui tinha a fábrica de ração da Seara. Ao lado tinha o silo, que hoje temos as salinhas ali, e depois a Casa Cultura, que era o moinho. Nosso moinho era tocado água, rodão. Nós tínhamos açude aqui em Caraíba, aqui. E dava 1 quilômetro e meio de canal de terra. Cada pouco era tudo dentro do potreiro, as vacas pisavam bem a par, derrubavam dentro, tinha que vir limpar. E lá embaixo tinha uns 300 metros canal de madeira. Até que ia água em cima da roda, né? Em frente à Casa Cultura tinha um puxado, onde carregava o farelo e descarregava coisas assim de trigo, que era uma região bastante forte em plantação de trigo. Mas na época tinha poucos carros, era uma Kombi, um outro Jeep talvez, o resto era tudo carroça, era tudo puxado a apoio. Numa época tinha 32 cavalos esperando a moagem de arroz. Que aqueles anos lá não tinha mercado, não tinha nada, tudo colono que plantava arroz e vinha lá descascava arroz sozinha. Uhum. E a luz, antes de vir essa aqui da Celeste, era tocado lá no moinho do pai. Lá do Rodão era tocado a água e vinha a luz aqui para Caraíba. Era sempre mais fraquinha, mais fraca, mas vinha a luz. Eu sei que quando tinha a Coreia, mestre, que nós chamava, só eu que eu colocava, que era pesada, ruim. Os moinhos na época, eles funcionavam, maioria com rodão de água, né? Na beira de rio, ou de sangue, onde tinha água abundante. E era tocado através dessas rodas. E quem impulsionava a serraria, o moinho, o descascador de arroz. Daí, em 67, que fizeram a igreja aqui. Começaram a fazer a igreja. Que está até hoje ali. Queimava lá 150 sacos de carne que foi queimado no sábado. Então cada sócio deu 3 dias de serviço para fazer os degraus. Tinha uma igrejinha pequena, depois foi construída essa grande ali. Aí tinha o padre Jacó, ia nas casas, aí olhava os porcos. Eu quero esse porco ali. Quem não tinha porco? Trigo, milho. Agora, foi feito um trabalho nessa igreja. A comunidade arrumou dinheiro e o padre Jacó era bom para tudo. Cada habitante do município tinha que dar um porco vivo e um saco de milho. O meu pai, eu sei que escolheu o melhor porco que tinha dentro do chiqueiro para levar para a igreja. Então, com isso, juntaram tudo e venderam. Fizeram dinheiro e construíram essa dita igreja. Embaixo é só pedra que tem.
ela está construída em cima de pedras. Ali dentro é pedra embaixo do assoalho. E aqui ao redor então fizeram os muros, né? Mas não a escadaria primeiro, só os muros ali ao redor, tu tinha aqui. E daí botaram 2, 3 palanques com um fio de arame e aqueles que iam na missa de longe amarravam os cavalos. Em 1924 já tinha culto aqui, né? E por isso que a igreja evangélica esse ano completou 100 anos aqui já. Em 1925 chegou um padre missionário jesuíta, passou por aí. Mas depois só voltou um padre vir a Nova Teutônia e foi fundada a igreja católica em 1955. As festas, que eram 2 festas por ano. A gruta tem 89, 90 anos, que tem essa gruta aí. E daí fazia a festa de São João Batista, e é a Nossa Senhora de Lourdes, que é a da gruta. E as festas tinha que achar os espetos tudo de madeira. Tinha que cada um, então, plantar o espeto, achar os espetos no mato e levar já pronto. Com a ponta enxafrado aqui para pôr o nome do cara. Porque botava o nome em cima do espeto mesmo. E daí não tinha centro comunitário nós aqui. Tinha um de madeira, mas nós queríamos fazer um de alvenaria. E veio uma de Brasília e garantiu para nós que vinha o dinheiro para fazer. Eu disse para o Padre Francisco, não vamos na conversa que nós vamos ficar sem barracão, sem o centro. Vamos demolimos. Ficamos 1 ano sem centro. Aí fomos a Florianópolis, eu com uma comitiva aqui de Ceará, e nós precisamos de 3 mil para construir o centro. E eu era fã no leilão aí. Fazia a feira, dar 500 conto o bolo. E falava que, vamos supor, 300 reais, que ainda mais, é fornecido por João Caraíba, João Paludo, e assim, né? E depois ia no outro, dava outra ambulância, dizia o nome também. E aí eu pegava mais ritmo, né, das coisas. Era música um tempo, nós 5 irmãos, e mais 2 parentes também, né? Cunhado e primo. E tocamos bastante baile na região. Nos anos 73 por aí, até 79, 80 por aí. Muito baile. A mistura de culturas que formou Ceará é uma das suas maiores riquezas. Italianos, alemães e eslavos trouxeram suas tradições, suas culinárias, suas danças. Aqui a herança cultural se manteve viva e é celebrada com muito orgulho até hoje. O nosso trabalho de criança era ir junto pro mato colher cipó para amarrar as toras. E esse cipó não podia ser qualquer cipó, tinha que ser um cipó que não quebrava. E muitos deles então ainda eram colocados dentro da água, deixados vários dias dentro da água, para ele curtir dentro da água, que na hora de amarrar não quebrava. Comecei a trabalhar na firma Paludo, daí eu era motorista de uma F4000, e daí eu recolhia aqui 300 sacos de soja por dia, 200 a 300 sacos de soja por dia. E era não só uma caminhonete, 2 caminhões, Toyota, mas era tudo soja esses anos atrás aí. Tudo abraçado, tudo daquelas pirambeiras aí, tudo abraçado.
Na roça, sabe que naquele tempo lá se semeava, dava trigo, dava de tudo. Aí a gente cortava o trigo, então caía um raminho de trigo aqui, um ali, outro lá, ia juntando. Então um tio meu, tio João Nardi, irmão do meu pai, me convidou para vir na Seara para trabalhar com fábrica de refrigerante. Produzir os gasosão, laranjinha, de tudo nós fabricava. Fabricava limão, guaraná, abacaxi, uma gasosinha preta que ninguém fazia, laranjinha. Não deixei uma comunidade sem atender. Naquele tempo lá só era nós. Na escola tá tudo bem, vinha ali, mas no final de semana tinha que ir para casa. E no final do mês, se a gente ganhava o salário, tinha que dar para o pai. Não era a gente que segurava o salário e fazia o que queria. Tá bom? Então foi assim. Mas daí a gente começou a ver coisas novas. Daí eu disse para o pai, meu pai me deixa um pouco de dinheiro para mim, porque os alunos vêm sem lápis muitas vezes para a escola, era só o lápis para escrever. Daí eu vou comprar o lápis e quebro, dou uma metade para cada um, aqueles que estão sem. Daí ele começou a deixar o dinheiro para nós, para mim, né, por exemplo. Em 1924, começava a demarcação das terras que viriam a formar o que hoje conhecemos como Seara. Agricultores, vindos das regiões de Guaporé, Serafina Corrêa e Casca, no Rio Grande do Sul, chegaram a estas terras com pouco mais que suas ferramentas, sementes e, claro, um sonho de prosperidade. No entanto, o destino de Nova Milano estava prestes a mudar. Em 15 de março de 1944, a cidade deixou de ser um simples povoado para se tornar Seara, homenageando o engenheiro agrimensor Carlos Otaviano Seara, que era encarregado de trabalhos de demarcação de terras pelo Estado. No dia 3 de abril de 1954, Seara emancipa-se de Concórdia. Quando Seara não era município ainda, pertencia a Nova Milano, eu tinha 8 anos, 8 e pouco, e daí vinha para cá a cavalo com a nossa professora. Ela tinha seus compromissos cada mês para fazer por aqui em Seara, e daí nós tínhamos 2 cavalos, daí eu aproveitava e junto para fazer o quê? Ir lá no dentista. Arrancar dente, ia fazer alguma coisa, era o dentista tomeleiro. Quando era o doutor Ari, estava no hospital na dona Henriqueta Zanusso. Ela tinha um negócio que atendia o pessoal quando vinha aqui para cima, aí fizeram um hospital. Aí ele trabalhou lá. Depois começaram esse hospital que nós temos lá hoje, natural, era pequeno. Aí veio o padre Francisco Relô, da Holanda, aí então foi ampliando. Veio esse padre Francisco para construir o hospital, com a ajuda da Holanda. Ele era de lá e ele pediu ajuda para a Holanda para fazer um hospital aqui na cidade onde ele estava, que se explicou de certo lá para os holandeses, para as chefias lá, e veio um monte de dinheiro para ele poder construir, de madeira, o hospital. E começaram a vir as freiras primeiro, e era rígido o negócio. Aí comandaram o hospital uns anos, bastante tempo, um bom pouco de tempo. Depois veio o doutor Ari Quadros de Oliveira, que também morreu. Ele também trabalhou para a comunidade, para o município, trabalhou bastante. Ele era doutor, ele era médico, sim, mas ele era também, como é que eu te digo? Ele ajudava em qualquer situação. Se precisava ir a Florianópolis, ia junto com aquele que ia.
Assim, ajudou bastante. E foi indo, até que fizeram um hospital. O primeiro médico mesmo foi o doutor Ari Quadros de Oliveira, que eu falei, que ele lá, vou te dizer. E depois veio outros médicos. Mas quando eu fui candidato, veio o doutor Luiz, em 76, depois veio o doutor Jorge, em 77, o doutor Walter, veio o doutor Paulo Pecuá, veio o doutor Enio Massolini, mas eram médicos. Um dia chegamos lá, daí como hoje também os carros não tem estacionamento quase para estacionar os carros, na época também não tinha esses problemas, vinha a cavalo e só tinha um lugar para amarrar o cavalo. E daí, que tinha os postes, e daí tinha uma travessa de madeira onde amarrava os cavalos. Daí a Elda, a professora, nós não podia chamar de Elda, era sempre professora. A professora disse, eu levo o cavalo lá embaixo, tem um bar, que tinha um salão, ali onde tem o Banco Brasil. Lá tinha mais um estacionamento. Daí eu fui até lá, a pé, porque em cima do cavalo eu não ia subir, porque era pequeno ainda, 8 anos, né? E cheguei lá, daí amarrei o cavalo lá. A época quando eu fui para a aula, já era Canhada Grande, mas antes era Barra Bonita. Então a Barra Bonita caiu fora por causa do... Tinha Barra Bonita em Concórdia, já tinha o registro de Barra Bonita em Concórdia. E daí se reuniram toda a comunidade, tanto ao lado de hoje Araputã como hoje Ceará, Altamira Guimarães e Canhada Grande. Na época era tudo Barra Bonita. E daí fizemos uma reunião, o pessoal de Concórdia vinha com toda a comunidade para escolher um nome. E daí um levantou, era o passeio. Ele diz, isso aqui é uma canhada. Daí outro completou, grande. Aí ficou o Canhada Grande. Aí começou mais os movimentos, abriram estradas, mas tinha só uma. Eu me lembro que eu ia na catequese, tinha uma estrada só. A minha que ia, estrada de chão, que vinha de Concórdia e ela passava ali na frente da Raimundo Corrêa e ia até lá na esquina do Joaneca, lá. Aí tinha aquela outra que ia lá na igreja e vinha para baixo, para o Rio Grande, iam para o Rio Grande com a estrada, né, até Itá, e lá depois tinha o navio, o barco, a canoa, o que era, não sei. Na época o pai com a Kombi daí vinha para Ceará, principalmente para carregar ração, ou concentrados, né, coisas assim, e também farelo. Na época então era só 1, 2 carros, o resto era tudo a carroça, né? Então era complicado assim os transportes, mas a estrada também não era muito boa, era tudo estrada de terra, não tinha cascalho, essas coisas, nem pensar, né? A estrada, por exemplo, aqui em cima de linha Água Bonita, que ia para Chavantina, tinha aberto um pique, né? Depois os colonos, todo mundo com chapéuzão, pegaram uma turma de Chavantina, uma turma daqui e foram rasgando a estrada para passar caminhão. Tudo, a picareta, foice, enxada e serrote. O primeiro veículo que veio a Nova Teutônia, né? Em 1931, pertencia a Willy Bono. A curiosidade foi imensa, quando todo mundo queria ver esses carros e se utilizar dele quando dá necessidade. Só que esse carro não ficou em Nova Teutônia, né? Ele só veio visitar o pessoal aqui. Esse mesmo pessoal aqui foi que depois construiu esse comércio aqui. E aqui para baixo, aqui na beira-rio, lá onde passa o asfalto, passava o rio. E daí pegamos essa empreiteira lá,
mas o Estado que pagou tudo. E fizeram uma detonação, com uma detonação jogaram toda a pedra ali onde tem o asfalto hoje, o rio ficou do outro lado. Aqui em Caraíba, daí do comércio, tinha a firma Paludo, a firma Biot, tinha Alfaiate, que era meu cunhado Tranquilo, tinha açougue, que era o Alcide Perim, tá ainda vivo. Daí começou a aparecer o comércio do Nardi e o comércio do Barbieri, que é onde tem a prefeitura, era a casa do Barbieri. Só roupa feita não tinha, nenhuma peça feita. Tinha que comprar o pano, era só as peças de pano, em metro, sabe? Os pais tinham que comprar o pano e fazer a roupa. Você tinha que fazer uma camisa, você tinha que fazer uma blusa, você tinha que fazer um vestido. Nós não sabíamos o que era usar calça comprida, era até proibido a mulher usar calça comprida na época. Tinha que usar vestido. Mas eles compravam as roupas em metro, ou se não assim, fechado, né? Então não era muito estranho de chegar numa comunidade que nem nossa família era grande, nós éramos em 10 irmãos, de usar às vezes a mesma cor da camisa. Não era que foi um usar a camisa do outro, mas foi comprar em quantias grandes e a mãe costurava as camisas, costurava a calça e também as saia, coisas assim para as mulheres, para as meninas. As 5 meninas, tudo o mesmo traje, tudo a mesma cor de roupa, por causa que já era mais econômico daí. De domingo que eu ia na igreja com o pai, de mão com o pai, imagina, eu tinha 8, 9 anos, ia na igreja, o pai até me comprou a sombrinha, e daí eu ia na igreja, depois nós saíamos da igreja, daí o pai ia na bodega que tinha ali perto, dizia, tu fica aqui fora, espera, eu vou lá comprar os caramelos. Mas olha como que era. Ele comprava os caramelos, chegava onde eu estava, ele dava um para mim e um para ele. Chegava em casa, dava um para cada um em casa. E para mim não, porque eu já tinha comido lá, eu já tinha ganhado o caramelo. Tá bom. Ia para casa, no outro domingo eu ia de novo e sempre eu junto com o pai. Aí ficamos grandes, veio aquela loja, tinha aquela, depois veio aquela do Paludo, do Carlos Paludo, também tinha todas essas coisas. Aí começou a vir vestido de noiva, primeira coisa que veio nas lojas. Vestido de noiva, porque quem? A minha mãe que fazia os vestidos de noiva. Com a máquina aquela lá que se toca assim. Me convidaram para ser vereador, em 1970. Mas eu não queria nem saber disso ali. Me encheram, até que foi. Aí me convidaram para ser candidato a prefeito. Eu tinha 2 equipes que faziam calçamento, mas todas de pedra irregular. Não era aquelas pedrinhas bonitas e tal. Aí depois facilitou para fazer o asfaltamento, que já tinha bueiro, já tinha todas as coisas, né? Então tinha que ajeitar alguma coisa e passa o asfalto em cima e ia embora. Até hoje nós temos umas construções antigas ainda em Ceará, que se fazia as tábuas de 6 metros, então fazia os 6 metros de altura, então esse era o máximo de casa. Aqui são as ceras manuais que eles tinham para cerar a madeira. Aqui mostra como é que era os estaleiros para cerar as toras.
Ficava uma pessoa embaixo, que puxava essa parte aqui, e a de cima, que aquele que ficava em cima puxava de volta a serra. E assim seravam as madeiras. Cerava as tábuas, tudo com a serra, um em cima e um embaixo. Com cerou a terra. E cerava uma tábua, 2 tábuas, não sei quantas tábuas por dia. E depois, aquelas tábuas, eles faziam as casas em roda. Botavam em roda, né? Sem plainar, sem nada, né? E coberta tudo, a maioria era tudo coberta de tabuinha. Tabuinha de madeira, né? Porque não tinha, nem telha não tinha nos primeiros anos. Os suínos, quando começaram a ser levados ao abatedouro em Ceará, eles eram levados de carroça, ou muitos até tocados pelo chão, tocados até chegar no frigorífico em Ceará. Você imagine um porco daqui e a Ceará, 2, 3 dias, e o povo cuidando no meio da mata virgem, né? Só no meio do picadão tocando suíno. Como era sofrido. Daí chamavam o frigorífico Ceará, sempre ficou frigorífico Ceará. E os pertencentes eram os paludos, os responsáveis. Mas pequeno, só uma casinha ali, uma casa, não. A primeira parte ali, a primeira partezinha que tem ali no meio, era isso aí. Mas também não tinha gente aqui, pouco, meu Deus, não tinha ninguém quase. E eu sei que vinha os produtos de fora, os porcos, parece que matavam, não sei, 10 porcos por dia no começo. E também a galinha não tinha, era só porco. Acho que matavam 10 porcos por dia, depois foram aumentando, chegou a 50. Foi, agora eu nem sei quanto que está matando por dia. Mas eu sei que era pouca coisa, e daí começou a vir os peões, né, as pessoas para trabalhar. Aí conforme arrumavam pessoas para trabalhar, ia aumentando a matança de porco. Outro grande orgulho de Ceará é o Museu Entomológico Fritz Plaumann, o maior conjunto entomológico das Américas. Fundado por Fritz Plaumann, um visionário da biologia. Como Fritz Plaumann já tinha iniciado a pesquisa de insetos na Alemanha, e ele estava estudando sobre o assunto lá, ele chegou no paraíso. Aqui tinha todo tipo de inseto, tinha até aqueles que ele jamais imaginava que existiam. E aqui para ele foi a riqueza, foi um laboratório no meio da mata, para ele poder catalogar todas as espécies que hoje estão arquivadas no nosso museu. Então, foi aqui o início de Fritz Plaumann. O Fritz Plaumann era um cidadão muito legal. Quem comprou o museu Fritz Plaumann, lá as borboletas, essas coisas, eu era prefeito. Aí descemos eu, a dona Inês, o Flávio, é uma equipe. Fomos lá falar com ele. Ele disse, mas eu já vendi para a Universidade de Curitiba. E daí eu disse, o senhor já recebeu? Não. Fez documento? Não. O bigode vale mais do que o documento. Então fizemos o seguinte, se lá o pessoal não quer, nós vamos comprar. Aí, como lá os caras cederam, aí nós compramos. O museu atrai cientistas e turistas de todo o mundo, colocando Ceará no mapa do turismo científico e cultural. O tempo é o melhor maestro que nós podemos ter. E a amizade e o contato com as pessoas. O pequeno, se ele cai, o grande tem que ajudar o pequeno a levantar daí, né? O pai, a mãe sempre dizia também, sempre um ajudar o outro.
O sucesso de uma criança depende do tempo escolar e do tempo que vive em casa com os pais, porque a educação sai da casa e o ensino sai da escola. Graças a Deus, estamos aí com a cabeça erguida e tocando o barco até que vivemos. A esperança que temos de que aqui ainda vai ser, como já é para mim e para muitas pessoas, o melhor lugar de se viver. Ceará permanece fiel às suas raízes enquanto olha para o futuro com otimismo. Aqui, as sementes do passado continuam a florescer. Lembranças de Ceará. O resgate das memórias e vivências de um povo.